Retornamos a Brasília para falar sobre o Senado, porque o relator da regulamentação da reforma tributária, Eduardo Braga, fez a leitura do parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Chamando o repórter Bruno Pinheiro agora com os detalhes, quando deve ser feita, afinal, Bruno, essa votação. Boa noite para você, bem-vindo. Uma votação que iria acontecer ontem, mas não aconteceu. A sessão foi cancelada. Ótima noite a você, Tiago, quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa leitura do relatório, através do relator Eduardo Braga, aconteceu hoje. Ele fez alguns ajustes, alguns erros de redação foram revistos. Essa leitura aconteceu. E aí tinha aquela expectativa de esperar cerca de 48 horas para colocar em votação, que seria justamente após um pedido de vista. Mas isso não foi aceito, somente 24 horas, o que indica que amanhã já será então analisado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O relator Eduardo Braga, ele comemorou durante a sua leitura o avanço jurídico, inclusive em relação a essa reforma que foi discutida em várias reuniões, em várias audiências e que recebeu cerca de 2.020 sugestões. Somente 642 foram acatadas pelo relator. Vamos ver como foi a leitura hoje, um pouco mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Nós evoluímos muito na segurança jurídica, evoluímos muito na redução da complexidade que existia no texto, fazendo com que o texto pudesse ficar mais enxuto, mais simplificado, mais inteligível para qualquer pessoa que lê, entenda. E, ao mesmo tempo, buscamos fazer justiça social tributária sem que isso represente aumento na alíquota padrão. Já com esse relatório lido hoje na CCJ, o assunto ainda não está solucionado. Hoje, um pouco mais cedo, Arthur Lira estava em reunião na residência oficial, chegou aqui na Câmara dos Deputados, conversou com os jornalistas e disse o seguinte, que ele está fazendo reuniões para fazer a comparação com as alterações aqui na Câmara e com as alterações lá no Senado Federal, que será necessário entender qual será o resultado, se alguma emenda será aceita na CCJ, se alguma emenda será aceita na votação lá no Senado Federal e ver também o dia que isso será finalizado no Senado Federal. Exemplo, de acordo com Arthur Lira, se essa votação acontecer na quinta-feira e chegar aqui na Câmara dos Deputados na quinta-feira à noite, não tem como analisar na sexta-feira, vai ficar para semana que vem. A expectativa de Arthur Lira era justamente de liquidar essa agenda em relação à reforma ainda esta semana e na semana que vem ficar somente com a agenda econômica, com que vem interesse lá do Palácio do Planalto e a agenda do ministro Fernando Haddad. Mas aparentemente o rascunho está um pouco diferente da realidade enfrentada no Senado Federal. Tiago. Como a gente sempre fala, o tempo é muito curto. Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, até daqui a pouco. Bom, Bruno citou o presidente da Câmara, Arthur Lira. No fim da tarde, ele falou sobre a expectativa para a votação da reforma tributária e também o calendário para esses últimos dias de trabalho legislativo em 2024. Acompanhe. Todas as alterações que vierem para melhorar, contribuir, esclarecer, tornar mais ágil, menos burocrático, menos questionável juridicamente, nós iremos acatar. Agora a gente tem que ver primeiro o que é que o Senado faz, se aprova, como aprova, quando chega, para que a gente tenha um calendário. A nossa intenção seria votar essa semana, para que na semana que vem ficássemos só com orçamento, LDO, talvez a PEC, né, ou uma das matérias aí do corte de gastos, mais as matérias de turismo que ficaram para a última semana. Então, se por acaso a tributária chegar na quinta-feira à noite, não vai dar tempo de votar na sexta. Será na próxima semana, sem problema nenhum.
Bom, é a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, Nelson Kobayashi e Dora Kramer. Kobayashi, começando por você agora, o tempo é muito curto e o presidente da Câmara diz o seguinte: talvez o pacote de corte de gastos, ou seja, alguma coisa pode ficar de fora, Kobayashi, desse ano ainda? Ele já colocou lá no fim da lista das prioridades, né? Pode ser que uma parte, enfim, da PEC em relação àquilo que foi enviado. Então, está dando toda a dica de que isso não vai ficar para esse ano, de que as outras pautas, aquelas inclusive legislativas e não constitucionais, serão discutidas e votadas primeiro, principalmente aquilo que é preciso ser votado, né? Tanto a LDO quanto o próprio orçamento. Já a proposta do governo do corte de gastos vai provavelmente ficar para depois, pelo menos essa é a interpretação que faço daquilo tudo que está acontecendo e somado, inclusive, a esse discurso, a essa fala do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ô Dora, a gente sabe que em política não há lógica muitas vezes, mas o mais lógico seria aprovar o pacote de corte de gastos antes da LDO, que aliás já devia ter sido aprovada no meio do ano, e do orçamento, né? Mas pelo visto a ordem está totalmente alterada e essa discussão da reforma tributária, porque se algo for mudado, obviamente, no Senado, volta para a Câmara, aí não tem como aprovar tão rápido assim. Não, já foi mudado, tem modificações. Eu acho que a modificação, a ver se a Câmara vai aceitar as modificações. Tem uma modificação ali que eu acho que bate forte da Câmara, que é a inclusão de armas e munições no chamado imposto do pecado, a maior tributação. A chamada bancada da bala tem a impressão que não vai aceitar com tranquilidade isso, então vai ter uma discussão, vai ter que voltar para a Câmara de qualquer maneira. Agora, é aquilo que eu falava anteriormente, uma pauta travada de pacote fiscal, esse talvez aí, acho que você ressaltou muito bem, porque esse talvez do Arthur Lira diz muita coisa, né? Se é que não diz tudo. E olha, pode ser e tal, porque está tudo travado. Não fez nenhuma referência à ajuda, digamos assim, que o governo deu, dando um bypass ali no Supremo Tribunal Federal, editando uma portaria para permitir a liberação de emendas, e então não se sabe se isso vai satisfazer ou não vai satisfazer. E temos, já como ele disse, sexta-feira não dá. Segunda-feira não deu, né? Que a gente viu a CCJ adiada. Sexta-feira também não dá. Eu pensei que esforço concentrado fosse esforço e também concentrado. Não é nenhuma coisa nem outra, porque a semana está igualzinho de sempre. Então, a semana que vem, se for igual às outras, vai ter 3 dias. Eu não sei como é que isso vai dar. Que vai dar jeito, acaba dando jeito, mas alguém sai perdendo, se é que não saímos perdendo todos nós numa votação assim em cima da perna de qualquer maneira.